Vale entende que a Amazônia pode ser vista por milhares de perspectivas. Mas o nosso olhar, sob qualquer ponto de vista, sempre procurou ser o mais próximo possível, com o compromisso de quem sabe. Sem floresta, não há futuro para o planeta. Quem olha de cima, vê o resultado dos mais de 30 anos da Vale, ajudando a preservar mais de 800 mil hectares de floresta. Quem olha para dentro, vê as pessoas, a biodiversidade e todo um trabalho para incentivar a geração de renda de forma sustentável para as populações locais. Quem olha para o lado, vê as diversas pesquisas realizadas pelo Instituto Tecnológico Vale. E quem olha para o futuro, enxerga o investimento para reduzir as emissões de carbono. E é assim, olhando sob uma outra perspectiva, que entendemos a importância da Vale na Amazônia. Porque sem Amazônia, não há futuro que se sustente. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Temos presença global e operamos em mais de 10 estados do Brasil e no Paraguai. Extraímos da natureza os minérios necessários com cuidado e precisão, porque tudo na natureza é cíclico. O que hoje é minério se transforma e volta para o campo na forma de nutriente para os animais e para o solo como fertilizante. E o que chega à mesa das pessoas representa o valor que tem o agronegócio para toda a sociedade. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bom dia a todos. Eu sou Jorge Detome, sou dirigente do NAP Mineração, da Escola Politécnica da USP, e eu sou moderador desse painel sobre desafios e oportunidades para a pequena mineração no Brasil. Nosso painel terá duração aproximadamente de 85 minutos. Eu agradeço o convite do IBRAM e a participação de todos. Reforço a importância do tema da pequena mineração no cenário da mineração internacional e nacional no século XXI. Eu destaco que é a segunda vez que a Exposibram organiza um painel no assunto de pequena mineração, sendo que nessa edição a gente espera que resulte em ideias, sugestões, propostas de iniciativas que possam ser encaminhadas pelo IBRAM para melhoria e desenvolvimento do setor de pequena mineração do Brasil. Antes da gente começar, eu quero destacar duas publicações importantes, recentemente citadas, lançadas agora na Exposibram pelo IBRAM, que estão disponíveis no site do IBRAM e na estande virtual do evento.
né? Que é uma sobre políticas públicas para o setor mineral e outra sobre economia mineral no Brasil, que inclui uma série de dados de pequena mineração atualizados. São os dados mais recentes oficiais sobre pequena mineração no Brasil. Esse painel, pessoal, é aberto a perguntas, que devem ser inseridas na área de perguntas e respostas no painel da parte superior da sua tela. Seus comentários e perguntas são mediados e postados para todos na sequência. A estrutura desse nosso painel é a seguinte: a gente vai ter algumas apresentações, são 4 apresentações dos convidados desse painel. E, em seguida, depois desse bloco de apresentações iniciais, teremos um bloco de perguntas e respostas. Então, nesse momento, a gente vai estar acessando essas perguntas que vocês lançarem para a gente aí no site, tá certo? E, por último, a gente faz um encerramento. Eu vou passar agora a parte de apresentações. Antes disso, eu só vou dar o nome dos apresentadores, dos palestrantes para vocês. O primeiro é o Gabriel Maldonado, que é diretor do Ministério de Minas e Energia. A segunda palestra será do Alex Macedo, que é analista da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. Em seguida, teremos a Olivia Lister, que é gerente de projetos da Levin Sources, uma agência internacional baseada na Inglaterra. E o quarto palestrante será o José Jaime Snelvar, que é superintendente de produção da Agência Nacional de Mineração. Perfeito. Então, agora vamos passar as apresentações de cada um dos palestrantes para a gente completar o bloco de apresentações. O primeiro será o Gabriel Maldonado, para passar para a gente a visão, né, do executivo sobre o setor de pequena mineração e como ele está inserido no PMD. Por favor, Gabriel, a palavra é sua. Muito bom dia, professor de Tom, bom dia a todos. Agradecendo em nome próprio da Secretaria de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, do departamento que eu dirijo, o Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração, parabenizando os organizadores. É impressionante o evento. O Exposibran é um dos espaços privilegiados para a troca de conhecimento, experiências do setor mineral. É onde a gente pode expor as nossas visões e planos, mas também, sobretudo, aprender e qualificar a produção das políticas públicas e os programas envolvendo mineração. E por isso eu gostaria de registrar a alegria de estar aqui ao lado do professor Giorgio, do Zé Jaime, do Alex, da Olivia. É um prazer, é uma satisfação, e orgulhosamente chamarei vocês de colegas pela próxima 1h30. Bom, o tema é conveniente e interessante por vários motivos, né? Do ponto de vista do poder público, a pequena mineração, ou garimpo, ou a MAP, na sigla para mineração artesanal e em pequena escala, ela possui peculiaridades que, como capta muito bem no nome desse painel, essas peculiaridades representam desafios e oportunidades grandes que mais do que justificam espaços como esse. O principal desafio, eu diria, consiste em orientar a atividade para que ela seja consentânea com os propósitos públicos da pequena mineração, né, conforme trazido nas leis e representativamente na Constituição Federal de 1988, uma forma de assegurar que a pequena mineração traga os frutos esperados para a sociedade. Nesse ponto, algumas das características da pequena mineração e da mineração em pequena escala merecem ser ressaltadas, né. Em primeiro lugar, enxergamos o garimpo, ou a MAP, como um indutor de desenvolvimento regional, e um desenvolvimento em sua acepção mais plena, que congregue geração de emprego e renda com inclusão social e incremento na qualidade de vida das pessoas. Se a gente lembrar que o desenvolvimento sustentável, para mim, é um princípio jurídico do nosso ordenamento, portanto, é uma norma, né, uma determinação para todos aqueles que atuam no país. Se a gente tiver em mente, né, e o desenvolvimento sustentável como um parâmetro privilegiado para toda e qualquer atividade econômica, esses itens destacados na primeira lâmina dão conta da capacidade de melhoria em vários aspectos da vida da população e da economia de regiões mineradoras em pequena escala.
né, dando um tom diferente a todos esses aspectos. A gente sabe que a MAP, organizada em todos os seus atributos, não só consegue empregar, mas também gerar um efeito de transbordamento, um spillover, né, na linguagem da ciência econômica, além de viabilizar e fortalecer cadeias produtivas dos processos de agregação de valor. E por todas essas razões, tratar a pequena mineração como artífice do desenvolvimento local é enxergá-la como indutora da autonomia das regiões produtoras, como indutora de uma modificação estrutural, modificação da paisagem, muitas vezes monotônica da economia local, para, com isso, dotar o poder público local e as populações com capacidades para superar dificuldades e fortalecer sua independência. Sendo bem direto, para a realização desse módulo, ou desse objetivo maior, os processos de formalização, melhoria da qualidade técnica, especialmente no que se refere ao manejo adequado dos resíduos e na recuperação de áreas, né, mas também na própria lavra, no beneficiamento do material extraído. Tudo isso são condições para a consecução daquele propósito, para mim, para nós, inscrito no princípio do desenvolvimento sustentável, mas, ainda que assim não se entenda, trazido pela própria Constituição Federal no artigo 174, em que se correlaciona o dever de privilegiar a forma associativa e cooperativa da organização da atividade, com a necessária proteção ao meio ambiente e a promoção econômica e social do garimpeiro. Juntando esse cenário com o que diz, por exemplo, o artigo 225 da própria Constituição, em que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum, essencial à qualidade de vida, à sadia qualidade de vida, né? A gente não está diante propriamente de uma noção de equilíbrio, mas de uma correlação, sem proteção ambiental na qualidade de vida e, portanto, na sustentação para a atividade. É justamente o formato cooperativo, o canal privilegiado para viabilizar essa correlação. Bom, no espaço amazônico, todas essas características ganham um relevo especial, né? As representações geográficas ajudam a perceber a urgência de um tratamento condizente com a preservação ambiental e com o provimento de bens e serviços que deem condições de aprimoramento da atividade em todos os seus sentidos, né? Para ilustrar essa relevância, trouxe aqui 2 mapas. O primeiro deles, a gente percebe a proximidade, uma coabitação entre áreas de mineração e unidades protegidas. É um zoom na província mineral do Tapajós, isso vai deixar muito mais claro. Essa é a maior região garimpeira do país. É um exemplo claro de que o desenvolvimento sustentável é uma máxima que advém da própria natureza da atividade. Em locais como esses, não basta permitir ou proibir a atividade, mas é preciso ordená-la, orientá-la, adaptá-la, quando, obviamente, ela for permitida, para que a mineração vá além das regras básicas de preservação ambiental e crescimento econômico e ajude a valorizar o patrimônio natural e o esforço humano. Bom, como eu disse, essa é uma região essencial para entendermos a dinâmica da pequena mineração na Amazônia, né? Nessa região estão 728 PLGs, né, permissões de lavra garimpeira, de um total de 2.651. A gente sabe que o volume de produção do ouro, que é o principal ativo minerário extraído naquela região, vem crescendo a cada ano. Nós estamos falando de uma produção até outubro de 2020 da ordem de 2,5 bilhões de reais, o que é 2 vezes maior do que o mesmo período do ano anterior e 3 vezes do que o período do que 2018. A atividade, mesmo assim, conforme vários estudos, possui características compartilhadas, né, com toda a região amazônica, onde os garimpos possuem dimensões e formatos diferentes, mas o Tapajós é referência porque a gente consegue enxergar um prototipo do que significa a MAP dessa organização e, invariavelmente, ou quase invariavelmente, na verdade, eles apresentam um nível baixo de institucionalidade, um grau de tecnologia aplicado também que não supera o básico. Essa é uma realidade técnica que se apresenta, de novo, num ambiente de enormes desafios, que vão desde a superação da ilegalidade, da informalidade do setor, até o incremento no controle geológico, que a gente vê no próximo slide, e o aprimoramento na fiscalização das diversas áreas, não só das minerárias. As lâminas seguintes, elas buscam referenciar a superação desses desafios, né? Aqui, fotos de garimpos regulares na região amazônica, numa realidade que, como mostra o próprio slide,
e como mostra esse seguinte, não é só nossa, mas que pode e deve ser feita, como demonstrado aqui, numa sequência de imagens da região garimpeira de Peixoto de Azevedo, no estado de Mato Grosso, né, onde o manejo adequado dos recursos é parte integrante e dissociável do empreendimento, ou seja, novamente, pode-se e deve-se perseguir esse tipo de mineração em pequena escala. Bom, os desafios institucionais estão ligados à forma jurídica do crime da mineração. Ao teor da Constituição, a pequena mineração deve se formatar como uma pequena empresa, né? E como toda e qualquer pequena empresa deve receber uma abordagem diferenciada. Ações envolvendo qualificação, treinamento, linhas de financiamento para atividade e suas adjacências, como infraestrutura, logística, é uma maneira de olhar o setor que consiga captar suas peculiaridades regionais e locais, e no canso de dizer isso, né, e as múltiplas faces de uma atividade que é complexa, né, que vai muito além das questões técnicas, minerárias, propriamente ditas, e envolvem problemas de aspectos tributários, fundiários, sanitários, estruturais, demográficos, legais, enfim, é uma enorme gama de assuntos que não podem ser tratados separadamente. Então, toda essa reflexão levou o próprio Ministério de Minas e Energia, por meio da SGM, a criar um grupo de trabalho para estudar o regime de permissões da garimpeira, e esse grupo de trabalho fez recomendações que envolvem, entre outros, né, a institucionalização de uma abordagem multidisciplinar para o setor, que contemple, além da mineração, as áreas da saúde, do meio ambiente, da educação, ciência e tecnologia, trabalho, desenvolvimento regional, e que seja institucionalizado, que tenha caráter permanente, com contato constante com a realidade regional. O estabelecimento de um compromisso institucional que viabilize a formalização e a conformação da atividade aos padrões de sustentabilidade, a intermediação para que a relação entre a pequena e a grande mineração se dê de forma harmoniosa, proveitosa para ambas as partes, né? O aprimoramento também, isso é essencial, dos controles e da rastreabilidade dos minerais extraídos em pequena escala, especialmente do ouro, fortalecimento do associativismo, levar informação, instrução técnica e administrativa para o melhor funcionamento de cada empreendimento. A cooperativa, nós entendemos, deve funcionar bem e ser um bom negócio para que ela prospere, que ela se justifique em vários sentidos, né? Orientação, treinamento, qualificação, além de viabilizar o financiamento da atividade sob o enfoque de compromissos e das melhores práticas socioambientais. São recomendações e propostas que dão o tom e a perspectiva de um segmento essencial para o setor, e para milhões de pessoas. Não vou deitar aqui, não vou descer aqui em todos os dados, são de maneira conhecidos, mas são pessoas, municípios, estados, enfim, toda uma fatia imensa do Brasil que depende dessa atividade e que a gente já sabe, ela pode ser feita, levada a cabo com as melhores práticas, da melhor forma e com os melhores padrões de sustentabilidade. Bom, professor, a todos, é isso. Pouco tempo, mas espero ter contribuído para a discussão. Estou à disposição para o debate agora e sempre. Obrigado. Excelente, Gabriel. Muito obrigado. Muito importante a gente ter essa visão do executivo sobre esse setor e deixa a gente muito animado ver que tem já uma série de iniciativas pensando especificamente o desenvolvimento desse setor. Pessoal, eu lembro a todos que o painel é aberto a perguntas, a gente vai ter um bloco de perguntas e respostas, então fiquem à vontade de inserir suas perguntas na área de perguntas e respostas, que fica na parte superior da tela. Vou passar a palavra agora ao Alex Macedo, que é analista da OCB, para falar um pouco da experiência e do sucesso que a OCB está tendo na expansão do conceito de cooperativismo na pequena mineração nacional. Por favor, Alex, a palavra é sua. Obrigado, Tommy. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, cumprimentar vocês pelo espaço, agradecer ao IBRAM pela oportunidade de estar debatendo um tema tão relevante
que é o cooperativismo na pequena mineração e os desafios e as oportunidades. É um prazer estar aqui ao lado do Gabriel, da Olívia, do Jaime, do Tommy. São pessoas muito influentes, com uma responsabilidade, com uma atuação muito relevante no segmento da pequena mineração. Então, dividir esse espaço com vocês é muito válido e muito relevante para a gente pensar. Eu quero trazer aqui uma reflexão do papel desse cooperativismo na pequena mineração, olhando para um lado a respeito da dignidade, o que isso proporciona em termos de dignidade para o trabalhador, e o Gabriel já tocou em muitos pontos relacionados ao desenvolvimento, o que essa atividade proporciona. Então, a expectativa e a fala aqui vai se concentrar um pouco nesse sentido. Então, só para falar um pouco para quem ainda não conhece o sistema OCB ele é formado pela Organização das Cooperativas Brasileiras, que atua na representação política e institucional, a Confederação Nacional das Cooperativas, que atua na representação sindical, e o Sistema S, que é o SESCOP, que faz parte desse Sistema S, que atua na formação, na promoção da cultura do cooperativismo. Então, nós somos o Sistema OCB. Só para dar um pouco em termos de números para vocês, atualmente nós somos 6,8 mil cooperativas e que estão representados em todos os segmentos econômicos do cooperativismo, 14 milhões e poucos de cooperados que fazem parte do sistema cooperativista e que oportunizam trabalho para cerca de 425 mil trabalhadores diretamente. No setor mineral, que é o ramo, a forma como a gente está dividindo as organizações atualmente, são 95 cooperativas que oportunizam dignidade a 59 mil garimpeiros e que geram empregos diretos, 177 empregos diretos. Então, só para a gente ter um pouco dessa dimensão do garimpo e da organização das cooperativas. O Gabriel trouxe um pouco a respeito do papel do Estado, e é bom a gente lembrar que o cooperativismo mineral está previsto na Constituição como um papel do Estado no fomento à organização da atividade garimpeira, sempre respeitando as questões relacionadas à saúde, à segurança, às dimensões econômicas. Então, é importante a gente ter em semente que tem uma perspectiva do Estado favorecer a organização da atividade garimpeira. E esse favorecimento se coloca através de políticas, de iniciativas, de regulação, que a gente está justamente nesse ambiente para discutir e fazer aprimoramentos nesse espaço relacionado. O Gabriel trouxe um pouco da divisão de como que está relacionado, aonde está concentrado a atividade ou a pequena mineração, e quando a gente olha especificamente para as cooperativas que estão na pequena mineração, aqui são cooperativas com títulos ativos outorgados pela Agência Nacional de Mineração. Em março de 2020, eram 234 cooperativas que tinham títulos outorgados, e aqui dá para a gente ter uma distribuição e olhar um pouco onde que está concentrado, e bate muito com aquilo que o Gabriel estava colocando. A região sudoeste do estado do Pará, como o Gabriel trouxe a respeito de Itaituba, mostra um pouco para a gente dessa relevância e a concentração. Então, são os municípios com títulos ativos, e a gente tem no ouro, na casterita, as principais substâncias minerais com títulos outorgados pela Agência Nacional de Mineração. Isso dá para a gente uma dimensão que as cooperativas, de alguma forma, vão refletir justamente essa distribuição e concentração em termos regionais, e também vão refletir isso em termos de pensar as cooperativas que hoje estão na OCB, que têm essa organização em nível de estado. Só para a gente olhar, os estados que mais concentram cooperativas são os estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia e Amapá, e outros estados com um número menor de cooperativas, que a gente tem 95. E o que essas cooperativas têm feito na mineração? Essas cooperativas têm atuado no sentido de orientar os garimpeiros para que possam fazer uma melhor extração mineral, respeitando as questões legais, respeitando os aspectos ambientais, respeitando as normas de saúde e segurança do trabalho, tem orientado os garimpeiros ou feito um trabalho no sentido de formalizar. Essa formalização não é só a constituição da pessoa jurídica, mas é a obtenção do título mineral. Então, é fundamental que as cooperativas deem essa sustentação. As cooperativas têm gerado desenvolvimento, tem
proporcionado divisas, tem proporcionado mais arrecadação de impostos, porque na medida que a gente vê as cooperativas organizando e formalizando uma atividade que, na maioria das vezes, é informal, e quando a gente fala de uma atividade informal, essa atividade não gera divisas, não tem a quem fiscalizar, então as cooperativas dão, nesse sentido, um trabalho de dignificar, de dar a condição para que esse garimpeiro saia com a cabeça erguida, possa levar o seu minério, possa comercializar o seu minério por meio da cooperativa. Então, a cooperativa tem um papel, tem uma importância muito fundamental nesse sentido de formalização e dar essa dignidade ao trabalho do garimpeiro. E aqui eu trago alguns exemplos de cooperativas. Esse primeiro exemplo é a Cogamai, em Ametistas do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela teve um trabalho inicial de organizar os garimpeiros para uma formalidade, então isso, através da organização da cooperativa, ela conseguiu gerar mais formalidade, conseguiu arrecadar mais impostos, houve uma possibilidade de diversificação econômica da atividade através da própria cooperativa. Vocês podem ver que teve aí constituição ou formação de um restaurante, houve uma oportunidade de utilizar as lavras, a parte subterrânea, para fazer, por exemplo, vinhos, para fazer uma questão de adega. Então, mostra um pouco o papel da cooperativa na diversificação econômica. E saindo do Rio Grande do Sul, a gente vai para o centro de Minas, para a Uniquartz. A Uniquartz é uma cooperativa que trabalha especificamente com quartzo. Através da constituição da cooperativa lá em 2008, ela conseguiu dar um aspecto formal de organizar melhor a atividade, conseguiu diversificar a produção, conseguiu trazer mais impostos para o município através da CEFEM e outros impostos que foram arrecadados. Há uma estimativa que 60% ou 70% do PIB local venha da atividade de quartzo, e isso mostra a relevância que, quando a gente organiza em cooperativa, possibilita justamente a cooperativa ser uma porta para a formalização, para um trabalho mais organizado. A cooperativa conseguiu fazer trabalhos de exportação, então agregou valor, diversificou um pouco mais a atividade e deu aquilo para os garimpeiros que antes eram repreendidos, fiscalizados e, em algumas situações, até presos, deu um trabalho de dignificar a sua atuação e eles poderem ter uma atividade livre sem ter qualquer restrição à sua movimentação. Saindo da região sudoeste, a gente vai para a região norte, especificamente para a Cripurizão. É um distrito de Itaituba que fica a 500 quilômetros, uma parte desses 500 quilômetros é de estrada de terra, então mostra a atuação da cooperativa mais localmente, com o papel ali de organizar, de fazer essa gestão das frentes de lavra, mas também mostra uma preocupação, um interesse com a comunidade. Só para a gente ter e trazer um caso aqui, a cooperativa construiu uma creche, R$1,5 milhão de reais investidos nessa creche para beneficiar cerca de 400 crianças naquela comunidade, porque a cooperativa, em algumas situações, acaba tendo que fazer um papel que é do Estado, está num local remoto, o Estado às vezes não chega, a cooperativa tem necessidade de desenvolver uma ação em prol da comunidade. Então, mostra que o interesse pela comunidade, uma preocupação também com as atividades relacionadas à Covid também, com algumas iniciativas. Então, isso é relevante. E agora a gente vai para o Centro-Oeste, no estado do Mato Grosso, para falar um pouco da Cogavep. O Gabriel já trouxe algumas iniciativas de atuação da Cogavep, mas mostrando o trabalho de recuperação ambiental, de diversificação econômica, com a inserção de criação de peixes, para dar uma nova oportunidade, uma nova diversificação. Então, o que a gente faz com as minas após o fechamento ou com o esgotamento delas? Vamos diversificar, vamos trabalhar a questão relacionada à criação de peixes ou outras plantas frutíferas, e isso é muito proporcionado pela cooperativa, com viveiros, com parcerias com as prefeituras locais, para dar essa possibilidade de facilitar a recuperação das áreas. Então, mostra o papel da cooperativa nesse trabalho de dar uma condição, uma diversificação econômica. E aqui tem um trabalho de inclusão produtiva com um projeto voltado à formação de jovens, um projeto Lapidando o Futuro, a questão do controle e o uso mais racional dos centros de homologação, tem a questão relacionada à saúde do garimpeiro. Então, há uma necessidade muito grande de restabelecer uma parceria com as prefeituras locais para que a gente possa levar a saúde para esses garimpeiros, orientações relacionadas à DST, orientações relacionadas
a como higienizar, a questões voltadas a um pouco mais da saúde, para que ele possa ter uma vacinação, ele possa ter uma série de questões que são muito válidas para a cooperativa. E para a gente já ir caminhando mais para o finalmente da minha fala, a gente tem o papel das cooperativas em diversos âmbitos. Um âmbito é a formalização, o outro é pensar o acesso ao crédito, que a cooperativa ela é muito relevante nesse sentido, acesso à política pública, à capacitação, a facilitar para o garimpeiro um aspecto relacionado à comercialização e promover um desenvolvimento sustentável. Só que a gente tem alguns desafios, o Gabriel tocou neles, eu só queria reforçar aqui, a respeito da formalização, ela não encerra só com a constituição da cooperativa. Há necessidade de obtenção dos títulos de permissão de lavra garimpeira. Então, a gente tem uma necessidade de ampliar esses títulos de permissão de lavra garimpeira, reduzindo esse tempo. Então, para isso, precisa fortalecer e dar uma condição melhor à ANM para que consiga analisar esses prazos em tempo mais célere, em tempo mais rápido. Um outro ponto é a questão relacionada às políticas públicas. A gente não tem políticas públicas para as próprias cooperativas, então há uma insuficiência de políticas públicas. O acesso ao crédito, que a ANM vem discutindo, e é muito válido, é muito salutar, mas ainda há uma dificuldade relacionada à carência, a linhas de crédito e até a taxa de juros. Em termos da capacitação, a gente precisa trabalhar um pouco mais a gestão administrativa dessas cooperativas para fortalecer, fidelizar esse quadro social e até pensar em uma gestão ambiental e mineral. Em termos de comercialização, há uma necessidade, e aqui só queria reforçar um ponto mais voltado à rastreabilidade da cadeia produtiva. Isso é muito questionado atualmente, a sociedade bate muito nesse ponto, e isso é um problema que não é só das cooperativas, é um problema público como um todo, e a gente precisa pensar em termos de desenvolvimento sustentável, que as cooperativas vêm provocando e vêm avançando, mas também pensar que a tecnologia ela é fundamental para que a gente tenha um melhor aproveitamento. Então, aqui, as instituições de pesquisa, o Centro de Tecnologia Mineral, o papel do Estado, ele é fundamental nesse processo para a gente conseguir não só capacitar, mas também desenvolver outras tecnologias que sejam melhores aproveitadas à pequena mineração. E para encerrar, eu gostaria só de ressaltar o papel da cooperativa nesse processo de organização, de formalização, mas de trazer a dignidade ao trabalhador, para que dê essa oportunidade, para que ele consiga andar com a cabeça erguida e não ser tratado como um bandido, e sim como um trabalhador, que é isso que ele é. Obrigado, Tommy. Excelente, Alex, muito obrigado. Você teve que acelerar no final, mas assim, eu acho que é importante, eu sou testemunha do trabalho que a OCB está fazendo, eu exalto muito os resultados positivos, mas foi interessante você destacar todos os desafios que a gente tem por trás, e os desafios que ainda têm que ser superados. Então, obrigado, e eu concordo especificamente com aquilo que você falou, que é o conceito de trazer dignidade para os garimpeiros, para os trabalhadores. Eu sou testemunha disso e parabenizo a OCB por essa atuação. Obrigado, Gabriel. Pessoal, quero lembrar que as perguntas estão abertas, a gente já está recebendo perguntas, tem várias perguntas já entrando, algumas complexas, então a gente tem um bloco de debates que será bem interessante daqui a pouco. Excelente. Vamos para a próxima apresentação agora, que é da Olivia Lister, que é gerente de projetos da Levin Sources, que é um grupo internacional, ela vai falar um pouco para vocês, que atua no setor de garimpo, mineração artesanal e pequena mineração em vários países do mundo. Então, ela traz uma visão internacional de como esse problema está sendo gerenciado, mitigado e enfrentado em diferentes partes do mundo. Muito obrigado, Olivia, por aceitar o convite. A palavra é sua. Obrigada, professor Tommy. Agradeço a Ibram e é um prazer estar aqui com o Gabriel, o Alex, o Sr. Swelsner. O meu nome é Olivia e eu trabalho na Levin Sources, como o professor Tommy disse, que é uma empresa de consultoria e empreendimentos sociais baseada em Cambridge, no Reino Unido. E a gente trabalha com cadeias de fornecimento responsáveis de minerais, em particular com a pequena mineração. E hoje eu gostaria de tentar complementar a forte experiência dos meus colegas de mesa no setor e dar uma perspectiva internacional, mais ampla, sobre
a contribuição da pequena mineração para o desenvolvimento sustentável. Então, para começar, o que queremos dizer com a pequena mineração? Alguns já trouxeram um pouco sobre o assunto, mas muitas pessoas, quando pensam na pequena mineração, pensam em situações extremas, como o garimpo dos anos 80, na Serra Pelada, por exemplo, condições de trabalho desumanas, violência, sofrimento e tudo mais. E isso, com certeza, ainda existe. Mas a pequena mineração de hoje é um setor muito diverso e inclui muitos tipos diferentes de extração mineral. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, define a pequena mineração da seguinte maneira. Primeiro, é simples, é uma atividade onde a extração, o transporte, o processamento de minério ocorre de uma maneira simplificada, muitas vezes não mecanizada, mas não necessariamente. É organizada, ela pode parecer desorganizada, mas em muitos casos a mineração artesanal tem uma forte organização. Cada pessoa tem seu papel. Alguns trabalham em cooperativas, como o Alex disse, em grupos, em associações, em famílias, e às vezes também trabalham sozinhos. E, finalmente, como o Gabriel e o Alex já mencionaram, a pequena mineração pode ser ou formal ou informal. Uma perspectiva que a gente ouve muito é que a pequena mineração é uma mineração ilegal, e muitos usam os dois termos para dizer a mesma coisa. Mas não é sempre tão simples. A realidade é que a pequena mineração é um setor muito complexo, com muitos atores, e a atividade de cada um deles pode ser classificada de maneira distinta em termos da lei em cada país. Então, por que a pequena mineração é um setor importante? Primeiramente, é socialmente importante. Tem mais de 40 milhões de pessoas que trabalham diretamente com a mineração artesanal e mais de 100 milhões de pessoas que dependem do setor indiretamente. Esse mapa mostra os países mais importantes em termos do tamanho da mão de obra da pequena mineração. Os 3 maiores, com mais de 1 milhão de pessoas cada um, são a China, a Índia e a República Democrática do Congo. Mas o Brasil também tem um número importante de garimpeiros. Segundo, é um setor economicamente importante, tanto ao nível global quanto ao doméstico. A pequena mineração contribui bastante à produção mundial de minerais. A cor marrom nesse gráfico é a contribuição da pequena mineração. 20% do ouro que é produzido cada ano vem da pequena mineração. E a contribuição de safiras, de gemas coloridas, é maior ainda, 80%. Em termos de emprego, também é muito importante. Mais de 80% da mão de obra do setor de mineração mundial trabalha na pequena mineração. Em nível local e regional, a pequena mineração também traz vários benefícios econômicos, como já trouxe o Gabriel, principalmente a geração de empregos para uma população mais pobre. É um emprego que muitas vezes paga mais que as outras atividades rurais. Na República Centro-Africana, por exemplo, os pequenos mineradores ganham 3 vezes mais do que a renda nacional média. E é uma atividade que paga rápido, normalmente por dia, que é importante para quem vive numa situação financeiramente precária. O pagamento rápido também quer dizer que é um setor que funciona para absorver o desemprego durante uma crise, como vimos recentemente em Moçambique durante a pandemia do Covid, e com certeza aconteceu em outros países também. E terceiro, a pequena mineração muitas vezes contribui de forma significativa à economia de um país. Em Uganda, descobrimos que se a mineração informal de minerais de construção civil fosse incluída nas estatísticas oficiais do país, o PIB teria aumentado em quase 2%. Agora, um tema que eu acho muito importante, e no qual eu trabalho bastante, é o tema da igualdade de gênero no setor da pequena mineração.
O setor é muitas vezes visto como um ambiente masculino, mas, na realidade, as mulheres têm um papel indispensável. E o trabalho que fazem é fundamental para que possam apoiar suas famílias, o que contribui diretamente ao desenvolvimento de uma população. Segundo o Banco Mundial, 30% da mão de obra da pequena mineração são mulheres. Essa tabela no slide mostra a porcentagem de mulheres que trabalham na pequena mineração em Uganda. Vejam que elas constituem 70% da mão de obra da produção de sal. Vários estudos mostram que as mulheres enfrentam inúmeros desafios no setor. Em geral, são excluídas dos empregos mais bem remunerados, como a escavação, nas minas. Ainda acumulam um trabalho doméstico, cuidar dos filhos, etc. E são normalmente excluídas dos cargos de poder e de tomada de decisões. Mas, apesar dos desafios, a mulher está presente na pequena mineração. E se estamos falando em como o setor contribui ao desenvolvimento sustentável, não podemos omitir a contribuição das mulheres para o setor. Com esse slide, eu queria ilustrar a complexidade da rede social e econômica do setor. Por quê? Para entender melhor o setor e começar a enfrentar alguns dos desafios que encontramos, precisamos entender quais são os atores que trabalham no setor e como são interconectados com os meios de vida de muitas outras pessoas. Então, a pequena mineração não é só os garimpeiros e os compradores de ouro. É uma cadeia de fornecimento, incluindo o dono da mina e o comerciante que compra o ouro do dono, e onde cada trabalhador tem seu próprio papel na mina. Tem também, muitas vezes, o gerente, que monitora as atividades na mina. Tem os empreiteiros, que fornecem equipamentos, como bombas de água e de ar. Tem o transporte. Na África, vemos muito minério transportado por motocicleta, mas aqui na Amazônia, embarcações e pequenos aviões são mais utilizados. Tem armazenagem, tem cozinheiros, tem bens e serviços, inclusive boates, que cumprem um papel social. E, finalmente, tem as lideranças locais, a comunidade e o governo. E é importante lembrar também que a pequena mineração não é um setor isolado. É interconectado com muitos outros setores. Segundo um estudo recente do Amazon, os proprietários de garimpo investem seus lucros na pecuária e na agricultura, que são atividades econômicas importantes, mas com seus próprios impactos socioambientais. Então, para terminar, eu já descrevi em detalhe muitos dos benefícios do setor de mineração artesanal, em termos de desenvolvimento rural, de geração de renda e empregos para milhares de pessoas. No entanto, como com certeza todos já sabem, existem também muitos riscos e impactos negativos associados ao setor. Por mais que seja importante mencionar os benefícios que o setor pode trazer às vidas das pessoas, os riscos e os impactos precisam ser reconhecidos e compreendidos para que possam ser resolvidos. Quais são os impactos mais importantes? Os impactos listados aqui no slide são impactos genéricos que acontecem no mundo inteiro. Aqui no Brasil, vocês vão saber melhor do que eu os riscos específicos associados ao setor. A degradação do meio ambiente, por exemplo, é um fator importante, aqui principalmente na Amazônia. Um dos grandes problemas é o despejo de sedimentos nos rios, que é um impacto da garimpagem de ouro. Outro é o desmatamento. Uma pesquisa do WWF concluiu que o garimpo, junto com a agricultura e a mineração industrial, é um dos fatores que mais impacta o desmatamento na Amazônia. O uso de mercúrio também causa muitos problemas. Um estudo recente revelou que 80% dos peixes carnívoros na Amazônia têm níveis excessivos de mercúrio, os quais estão tendo impactos muito sérios para quem come esses peixes, inclusive as comunidades ribeirinhas.
E, em termos de conflitos e violações de direitos humanos, os povos indígenas têm sido muito impactados aqui no Brasil. Então, como conclusão, a pequena mineração é um setor diverso e complexo e apresenta tanto impactos negativos quanto oportunidades econômicas e sociais. Mas, se for bem administrada, a pequena mineração pode ser um setor que contribui ao desenvolvimento sustentável. Muito obrigada e estou à disposição para perguntas e a nossa discussão a seguir. Ok, obrigado, Olívia. Muito interessante, é importante essa visão internacional do que funciona, mas também do que não funciona, para a gente não repetir os mesmos erros aqui no Brasil. Então, é importante essa sua contribuição. Muito obrigado. Pessoal, a gente está recebendo bastante pergunta. Por favor, encaminhem pelo site as suas perguntas e a gente organiza para poder fazer a mediação. Estamos caminhando bem, vai sobrar um bom tempo para a gente fazer os debates. Eu vou agora passar a palavra para o meu amigo, né, colega, irmão, José Jaime Snelva. Ele é superintendente de produção da ANM e vai dar uma visão geral de como a agência encara o setor de pequena mineração aqui no Brasil. Por favor, José Jaime. Bom dia a todos. Bom dia, Tomi. Obrigado ao IBRAM pela oportunidade. Vamos lá. Sem mais delongas, eu acho que as palestras que me antecederam praticamente me deixam com poucas falas. Foram bastante interessantes e vamos em frente aí, tentar olhar o mundo visto debaixo da ponte. Como é que a gente está enxergando essa atividade da mineração dentro da nossa atividade? A superintendência nossa, ela hoje é responsável por outorga e fiscalização da atividade mineral. Nós temos também a área de barragens e fechamento de minas conosco. Na área de outorga, nós o licenciamento mineral ele é uma outorga que está delegada para os gerentes regionais. Ela só chega a nós na fase de recursos para em relação a indeferimentos. E a PLG, sim, a PLG, a outorga, ela tem assinatura nossa. Da mesma forma, a PLG. Uma pergunta, quando a gente tenta caracterizar os atores que estão nesse palco, e aí pegando o gancho da doutora Olívia, o pequeno minerador, ele é naif, ele é ingênuo. Podemos considerar isso, que ele tem que, de alguma forma, ser tutelado, ou nós temos que seguir pelos preceitos legais, inclusive constitucionais, e nos ater a esse. Lógico que a questão social, a questão ambiental, ela está sempre presente. A sustentabilidade, ela tem 3 pilares, todos nós sabemos, a questão econômica, a questão ambiental. Mas o que é essa questão social em termos práticos? Hoje, eu acho que 2 termos roubados aí das outras. A questão social, ela poderia se traduzir na dignidade do trabalho, dos protagonistas que estão exercendo seu trabalho de diversas formas,
também a outra questão é gerar desenvolvimento econômico e social regional a partir da mineração como um todo. Ela tem um propósito até constitucional de gerar esse desenvolvimento a partir de um recurso que é definido como bem da União. Então, o que a gente tem encontrado? A pequena mineração está basicamente no regime de licenciamento e no regime de PLG. Areia, argila, calcário, cascalho, pequenas pedreiras, pequenos produtores de ornamentais, pequenos produtores de água mineral, gemas e pedras preciosas. Eu não gostaria de incluir nesse rol aqui a mineração ilegal ou a mineração que precisa ser formalizada. Eu acho que aí a gente tem que tratar isso de um lado até criminal, que o que nós temos assistido recentemente é assustador. Vocês não tenho ideia como cresceu essa atividade de lavra ilegal e esquentamento de notas fiscais por garimpos existentes, não só garimpos, mas também por guias de utilização emitidas, mas existe, a atividade é muito séria. Nós temos feito equipes conjuntas, fiscalização conjunta com o IBAMA, com a Polícia Federal, com a Receita Federal. Já fizemos 3 ou 4 com grandes apreensões, e nós não estamos falando aí de gente ingênua por trás disso, não. Estamos falando de gente muito grande e que prefere ficar escondida por trás das possibilidades legais. Bom, nós temos hoje, no Brasil, em torno de 3 mil pequenas minas pequenas, e abaixo de 100 mil toneladas de movimentação de home of mine por ano. Em torno de 5.600, 5.700, menor do que 10 mil toneladas. PLGs, nós temos em torno de 4.600, 5.000 permitidas, garimpeiras. E para a cooperativa, nós temos 450. Aqui a gente precisava melhorar um pouco esses números, porque as PLGs individuais elas têm uma restrição de 50 hectares e as cooperativas na zona legal elas têm uma limitação de 10 mil hectares. Mas eu acho que a participação de cooperativas no total dos garimpos é muito pequena. No meu entender, como existe esse preceito constitucional de que elas têm que ter preferência, esse número de cooperativas, a lavra garimpeira através de cooperativas deveria atingir os seus 80%, 90%, e esse é um dos objetivos que nós temos. Mas o pequeno minerador, como um todo, uma característica geral, ele tem uma briga constante, quase que choquetesca, e sem dispor de conhecimento, estratégia e armas suficientes. Uma luta inglória. E quem são os moinhos que ele tem? Um é o próprio poder público, e eu me insiro aí atualmente nesse poder público. O outro é a própria concorrência de quem está minerando do lado, de quem está minerando por perto. O mercado em si, a própria jazida
e a própria condução da empresa. Quando eu falo isso, que o dirigente empreendedor da pequena mineração ele não dispõe de conhecimento e armas suficientes, o aspecto tecnológico chama a atenção, chama muita atenção. Outro é a formação dos empreendedores e a sua capacidade de ser empreendedor, de ser administrador, de ser gestor. E por aí a gente enxerga, a gente se depara com algumas situações muito interessantes. A questão tecnológica, eu acho que a participação de nós, aí eu me coloco como técnicos e dos institutos de pesquisa, foi citado o CETEM, eu, alguns anos já venho fazendo um diálogo com o CETEM nesse sentido, pífia. Nós não estamos levando conhecimento e não estamos levando de forma adequada a todo esse território nacional. Aqui agora, de repente, hoje nós temos uma oportunidade de estar conversando com gente no Brasil todo. Esse tipo de mecanismo de comunicação tem que ser utilizado ao máximo. Nós temos que levar conhecimento e preparo tanto empresarial e de gestão, como o preparo técnico para todos aqueles a quem a gente concede o direito de fazer o aproveitamento dos bens econômicos. O poder público, lembrar que o poder público nós temos o municipal, certidão e uso de solo, estadual e municipal no licenciamento ambiental, a Agência Nacional de Mineração, em algumas situações tem Condevá, ICMBio, IBAMA, Marinha. Marinha, quando você coloca uma draga num rio, a certificação dos marinheiros que estão nessa draga passa por uma licença da Marinha. E aí também o Ministério Público, seja estadual, seja nacional, Tribunal de Contas, e não existe uma integração, um trabalho conjunto, uma política bem entendida do que esse país quer, do que a gente deseja, para que todos trabalhem de uma forma adequada. E temos que lembrar que a indústria mineral ela é muito complexa, quando comparadas com outras atividades econômicas no país. Jeito de se, olha, eu vou abrir um ranchinho, uma fazendinha, um sítio, é muito mais simples fazer um puxadinho, uma construção, faz a construção de venda, tudo isso é muito mais simples. A mineração é completa. A rigidez locacional. Se não der nesse local, monto meu negócio um pouquinho mais para lá, mudo mais adiante. Não vale para a mineração. A mineração é ali, é naquele ponto. A jazida é um bem distinto da propriedade do solo. E aí aparece, aqui no meu terreno, ninguém vai explorar nada, não entra. Vou requerer tudo e vou proteger e vou dar um tiro em quem vier aqui. Cada jazida tem característica própria, diferente, uma solução técnica diferente. O que foi aplicado numa situação, não obrigatoriamente pode ser repetido. Soluções e equipamentos que exigiram investimentos, de repente, não funcionam naquele local, naquela jazida. O conhecimento da geologia, de detalhe, não foi suficiente. De repente, o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, vê seminário ou com a necessidade de fazer uma remoção maior. As empresas, pequenas empresas, são empresas familiares. É meu pai que começou, eu vou fazer do jeito que ele fez, porque assim dá certo. Os equipamentos, principalmente de escavadeiras, são comprados por mero impulso, sem nenhuma análise técnica do que se precisa. Existe uma dificuldade muito grande em entender o contexto legal e regulatório. Resistência muito séria à mudança de forma de administrar e de adotar novas técnicas. Existem erros grosseiros na documentação técnica junto aos órgãos licenciadores e de concessão. Isso eu estou falando porque eu tenho olhado centenas de processos
por mês. Eu tenho visto isso, colegas meus com documentação técnica muito mal feita. O que acontece? Indeferimento, perda de prazo, por perda de prazo. Jaime, você pode passar para as conclusões, por favor, que já deu o tempo, por favor. O que a gente enxerga de oportunidades no setor público? A delegação em acordos com agências estaduais, ou seja, alguns minerais podem ser tratados pelos estados. Um guichê único nesses estados. Meio ambiente, prefeituras e agência reguladora. Cenários já pré-estudados em termos de adesão a esses cenários, em termos de compromisso ambiental, ao invés de preparação de EIAs e FIMAs. Simplificação, padronização, eliminação de falho regulatório. E para o minerador, a cooperativa, os consórcios, o compartilhamento, e utilizar isso para propor sequenciamento, a recuperação ambiental simultânea, a incorporação de melhores técnicas, a preparação melhor de administradores de empreendimento e a possibilidade de participar agora no trabalho da agência, no campo regulamentário, a tomada de subsídios e consultas. Obrigado, pessoal, pela atenção. Tome, obrigado pelo tempo. Sem problema, Zé Jaime, muito obrigado você. É importantíssimo essa visão sua, trazer a sua contribuição sobre a visão da agência sobre esse setor. E essa percepção específica da pequena mineração tem que ser refinada e tem que ser levada a ações, né? Ações tanto do executivo quanto do legislativo, para a gente desenvolver o setor. Muito obrigado. Ok, pessoal, vamos passar agora para o bloco de debates, perguntas e respostas. A gente tem 25 minutos, então tem bastante tempo. Só que é o seguinte, a gente recebeu muita pergunta. Eu não sei se vamos conseguir responder todas. Eu já selecionei algumas e vou passar a palavra, vou fazer a pergunta e passar a palavra para o palestrante indicado para responder. Só que eu peço para os senhores responderem de forma rápida, né? 2 a 3 minutos, com os pontos principais. E eu vou também pedir para que os palestrantes se coloquem à disposição do público para interagir após esse evento em mais detalhes em qualquer questão que possa ser aprofundada. Mas no momento é dar realmente uma visão em 2, 3 minutos para que mais de um palestrante possa dar opinião, porque alguns temas são muito desafiantes, muito complexos, tá certo? E, acima de tudo, pessoal, eu quero agradecer o público pelas perguntas que estão chegando, são várias, e também quero destacar a importância da gente estar tendo esse debate em plena Exposibram. Pessoal, Exposibram 2020, ela é o primeiro evento desse tamanho na mineração a ser feito totalmente online. É um grande desafio. O IBRAM está de parabéns em ter conseguido vencer esse desafio. Eu estive no lançamento da Exposição 2020 lá em Belém o ano passado e ninguém tinha a mínima ideia que poderia acontecer toda essa situação da pandemia e o evento, para ser mantido, tivesse que ser online. Então, foi uma batalha, foi um trabalho muito intenso e eu quero dar parabéns ao IBRAM e parabéns à equipe organizadora que está conseguindo fazer esse evento um sucesso. Então, vamos passar agora para o bloco de perguntas, pessoal. E eu vou sempre convidar um dos palestrantes para responder e os demais, se quiserem, depois é só me avisar, quiserem complementar, quiserem fazer algum comentário adicional sobre cada um desses temas. Que nem eu falei, alguns são complexos, né, e até polêmicos. Ok, a primeira, deixa eu lançar aqui para o pessoal, a primeira é do geólogo Renato Musolon, direcionada ao Gabriel, e eu vou querer também um comentário do Zé Jaime em seguida. Ele fala o seguinte:
como se falar em desenvolvimento tecnológico da pequena mineração se a PLG, se o regime de PLG não exige nem pesquisa geológica básica? Por favor, Gabriel, suas considerações. Bom, professor, agradecendo a pergunta do Renato, né? A ausência ou a desnecessidade de realização de pesquisa é uma consequência da formação geológica, da deposição do minério, e não uma escolha propriamente dita. Então, mesmo assim, a pesquisa é apenas uma das etapas da produção mineral. A lavra, propriamente dita, o armazenamento, o transporte, beneficiamento, além das obrigações envolvendo recuperação ambiental, fechamento de mina, rastreabilidade, enfim, a tecnologia é uma necessidade de toda a cadeia. Ela precisa funcionar de forma mais eficiente, ela precisa funcionar de forma gerencialmente mais adequada. Para todas essas etapas, ou para todas essas partes, a tecnologia é essencial, até para a cooperativa ou para a pequena empresa se inserir no mundo dos negócios e ser capaz de perseverar, porque senão ela fatalmente vai ser engolida por alguém mais eficiente que trabalhe melhor. Zé Jaime, você pode complementar, por favor? Renato Musolon, muito obrigado pela pergunta. Vamos lá. Não quero esgotar o assunto, mas colocar alguns detalhes. A lavra garimpeira, ela só pode ser permitida em regiões de aluvião, coluvião e eluvião. E ela basicamente se aplica a um grupo restrito de substâncias. Não pode ser concedida, permitida para outras substâncias. Essas substâncias, entende-se que já estão desagregadas e acessíveis nessa área. Eu acho que, através de quanto mais a gente tiver cooperativa e as cooperativas estiverem bastante alinhadas com isso, essas informações podem ser úteis para um conhecimento geológico a partir daí. A questão tecnológica, que eu referi com muita ênfase, é mais ligada à recuperação do minério. Quando a gente fala em ouro e a utilização dos sistemas de mercúrio com cianeto, a gente sabe dos cuidados e da necessidade de se utilizar meios de uma forma mais segura para o trabalhador. Nós já vimos inúmeros casos onde o trabalhador nem tem ideia dos riscos que ele está correndo, dos riscos que ele está submetendo a própria família, que pode ser que more ali nas proximidades daquele rio. Nós temos hoje rejeitos riquíssimos provenientes de garimpos sendo revisitados, regarimpados. Isso mostra uma ineficiência do processo que foi adotado, um conhecimento pequeno do que foi aproveitado. Então, de novo, a gente espera que a verba que deveria ir para o CETENS, de fato, ela não tem ido, nesses 2 últimos anos ela não foi, e que o CETEM consiga sair, eu já falei muitas vezes para o Fernando Lins, sair daquele ambiente de Ilha do Fundão e, através de convênio e de preparação de outros institutos, estar presente no Brasil todo. Ele tem que estar presente no Tapajós, tem que estar presente no norte do Amazonas e sul. Ele tem que estar presente perto de Marabá. Ele tem que estar onde estão as principais províncias minerais de futuro aqui no país. Obrigado, Zé Jaime. A próxima pergunta é de Luiz Paulo Serrano. Ela, de certa forma, está associada a esse comentário do Zé Jaime, e eu estou passando ela para o Alex. Se algum projeto
público ou privado, do ponto de vista especialmente da experiência da OCB, por favor, Alex, para o desenvolvimento de um centro de pesquisa mineral na região amazônica voltado para o suporte a pequenas minerações, com respeito ao desenvolvimento de tecnologias limpas aplicadas aos minérios da região. Obrigado, Luiz Paulo, pelo questionamento. Eu acho que ele é uma carência, um desafio hoje do setor, essa questão da tecnologia limpa, e é cobrado também pela sociedade. Na fala anterior, que o Jaime trouxe, são alguns pontos que são relevantes, e a ausência de crédito, a ausência de linhas de financiamento também dificultam esse aporte de recurso para desenvolver tecnologia na pequena mineração. O que as cooperativas têm feito e têm buscado fazer, e o que nós, enquanto Sistema OCB, temos feito? As cooperativas têm buscado, em função dessa ausência de recurso, de captação externa e também da limitação de recurso dos próprios cooperados, elas estão buscando parcerias com as empresas de mineração dos estados. Então, Mato Grosso fez, as cooperativas fizeram parceria com a Metamática, empresa de mineração do estado do Mato Grosso, para desenvolver tecnologia ou para buscar formas. No estado do Pará, já há uma perspectiva de desenvolver ações nesse sentido. Houve um avanço agora interessante que o recurso da CEFEM, parte desse recurso foi direcionado à agência de pesquisa. Então é uma necessidade, uma relevância por causa de a gente pensar as fundações de apoio à pesquisa dos estados, não poderia ser uma forma de desenvolver. As cooperativas têm feito e buscado parcerias para desenvolver com universidades, com institutos de pesquisa, para pensar tecnologia. Então, acho que a gente pode e deve aproveitar essas redes de universidades e institutos de pesquisa com vocação para a área mineral, e a USP está aqui, o Tom não está aqui, não é à toa, para que a gente possa desenvolver tecnologia. E uma outra ferramenta que a gente tem buscando, considerando o contexto de ausência de recurso, tanto público quanto privado, para desenvolver tecnologia, é buscar agências multilaterais, através de projetos de captação de recursos e parcerias, que a gente consiga trazer formas de melhorar e de trazer tecnologias limpas à pequena mineração. Então, é o que a gente tem feito através de parcerias. Está em discussão agora uma parceria nossa, da OCB, com a Agência Nacional do Ouro, para desenvolver não só tecnologias, mas desenvolver fortalecimento da gestão, do empreendimento da própria cooperativa, e também estamos numa discussão com o Centro de Tecnologia Mineral, para que a gente possa desenvolver conhecimento de tecnologia para a pequena mineração. Então, efetivamente, é o que a gente tem feito e tem buscado dar respostas às demandas que são imediatas dos garimpeiros, para que a gente tenha uma mineração mais responsável. Excelente resposta, Alex. Eu concordo com você, e eu quero lembrar também esse esforço que a gente está fazendo no momento com o Banco Mundial para um levantamento do tema de coexistência lá na região de Peixoto de Azevedo, em conjunto. Isso, exato, Gabriel. Queria só complementação, porque apontou para o tema de extensionismo mineral. Gostaria da sua complementação, por favor. Eu, na verdade, acho que a gente deveria mencionar aqui como um plano público e complexo para atacar essas questões envolvendo a necessidade de fomento à utilização de materiais menos abrasivos do ponto de vista ambiental, enfim, mais amigáveis do ponto de vista ambiental. Eu queria mencionar aqui o Plano de Ação Nacional, a Convenção de Minamata. Nós estamos prestes a assinar o acordo que vai proporcionar uma série de iniciativas complexas, muito interessantes, que vão contar com o protagonismo do NAP, da USP, mas também de uma série de outras instituições. Nós estamos falando aí de uma iniciativa que visa minorar e, quando possível, eliminar o uso do mercúrio. O mercúrio, como a Olivia falou, é um grande problema. Nós estamos falando de um material extremamente nocivo, e se a gente quer caminhar para uma economia verde, ou até um ouro verde, ou para algo que seja correto do ponto de vista socioambiental, trabalhista, sanitário, a gente precisa fazer isso. O Brasil se dispôs a fazer isso a partir do momento em que notificou o secretariado em novembro do ano passado a respeito da dimensão do seu setor de mineração de ouro em pequena escala, e eu acho que esse é um dos principais projetos, se não o principal projeto, que dá o tom dessa complexidade do setor
e que, ao mesmo tempo, visa adequar, atualizar e proporcionar uma série de avanços que vão, ao nosso juízo e ao juízo da própria Convenção de Minamata, melhorar a vida do garimpeiro, já tocando no que o Alex disse. Essa é a nossa prioridade. As pessoas são os nossos clientes das políticas públicas, então é a dignidade o nosso último objetivo, e sem a gente ter manejos adequados, sem a gente conseguir usar e achar alternativas, sem a gente ter eficiência geológica e eficiência no beneficiamento, por exemplo, a gente não consegue isso, porque a gente aumenta o desperdício, diminui a eficiência. Eu costumo dizer, professor, está me alongando um pouco, mas eu acho que esse é o debate que a gente vai ter que enfrentar em algum momento. O desenvolvimento sustentável é ele que traz toda essa necessidade de reflexão sobre as cercanias, né, as adjacências da mineração em pequena escala. Ele trabalha em uma órbita que é muito diferente daquela que a gente vinha... ou que não só o setor mineral, mas todo o setor econômico trabalhou durante muito tempo. Ele trabalha numa lógica que sai da eficiência para da equidade. Isso muda o vocabulário, isso muda nossas propostas, isso muda, inclusive, a nossa postura. Não faz parte de uma maneira, como eu disse mais cedo, de um bom negócio, tratar a natureza e tratar as pessoas bem. Esse é um dos grandes projetos. A OCB, nossa parceira, o NAP, nossa parceira, a ANM, lógico, protagonista nisso. E a nossa perspectiva é que desse ano para o ano que vem a gente consiga avanços nesse sentido, até a gente conseguir, de fato, elaborar esse plano no final de 2022. Excelente, Gabriel, bem lembrado, é um marco importante para a pequena mineração no Brasil. Claro que a pequena mineração, o setor de pequena mineração vai além do setor de ouro, mas o setor de ouro é um setor crítico, e se a gente fizer um plano assim, de realmente transformar esse setor, a gente vai ter a condição, uma plataforma para transformar o setor como um todo. Muito bem, bem lembrado. Pessoal, temos mais 10 minutos apenas, então temos que ser rápido nos comentários, porque tem muita pergunta, entendeu? Para a gente poder atender o máximo de perguntas possíveis. O próximo bloco, eu já estou colocando em bloco, é para Olívia. São 2 perguntas, eu vou resumir rapidamente as 2 perguntas. A primeira é como a pequena mineração pode dar dignidade às pessoas que trabalham nesse setor, entendeu? E pensando que há poucas políticas públicas voltadas para isso. E a segunda é a importância de uma política de responsabilidade social para empreendimentos de pequeno porte. Porque essa vem da Isabela Sattler, diz que tem pouca aderência do setor em geral, e isso é preocupante. Você pode responder e colocar um pouco da visão internacional, por favor, Olívia? Sim, posso. Obrigada, professor Tome. Obrigada, Silvana e Isabela. Primeiro, com a pergunta da Silvana, sobre a dignidade das pessoas em países que não têm, onde as políticas públicas não são muito fortes. E é um desafio, um grande desafio para o setor, porque acontece muita pequena mineração em países onde as políticas públicas são fracas. Por exemplo, eu mencionei na minha palestra que a República Democrática do Congo é um dos países mais importantes para a pequena mineração, e é um contexto muito impactado pelo conflito, onde grupos armados muitas vezes controlam as minas, condições de trabalho são desumanas muitas vezes, e é um desafio, como monitorar e regulamentar o setor. Acho que um dos princípios mais importantes, porque a gente está trabalhando agora na RDC, e num projeto que tem por objetivo conseguir desenvolver uma cadeia de fornecimento de ouro produzido de maneira responsável. Quer dizer que as condições de trabalho são boas e que preserva a dignidade dos atores que trabalham nas cadeias de fornecimento. E uma coisa muito importante é a cooperação entre o setor privado e o setor público, em todos os contextos, mas principalmente nos contextos mais frágeis. Muitas vezes o apoio que a pequena mineração precisa, qualificações, orientações, apoio técnico, acesso ao crédito,
pode ser fornecido pelo setor privado ou o setor terceiro, a gente diz, por a sociedade civil. E isso também é muito ligado a uma rastreabilidade melhor de cadeias de fornecimento de minerais internacionais. Então, quem compra o ouro na Europa precisa poder descobrir como foi produzido. Então, por isso, o dever de diligência é muito importante. E isso também precisa de uma colaboração entre o setor público e o setor privado. Porque quem trabalha com cadeia de fornecimento, por exemplo, da RDC, precisa trabalhar também com as autoridades locais, com o governo, para começar a apoiar um pouco a falta de recursos que é enfrentado pelas autoridades, onde as políticas públicas não são tão fortes. Então, assim, para ser honesta, eu acho que ainda não tem uma solução perfeita. Esse problema é um grande desafio. Mas um primeiro passo é a promoção de melhores práticas e a colaboração dos setores públicos e privados. E passando para a pergunta da Isabela, então, a política de responsabilidade social é uma coisa muito importante, mas eu concordo que a aderência, que agora existe pouca aderência às políticas e que precisamos mudar alguma coisa no setor. Eu acho que, agora, tem muitos desafios, né? Acho que um dos mais importantes é que o setor da pequena mineração é muito mal entendido. Então, acho que um princípio importante é que precisamos de dados mais fortes, mais rigorosos, para que os dois, assim, as grandes empresas e a pequena mineração podem se entender e entender também as motivações do garimpo, da pequena mineração, porque sem isso as políticas de responsabilidade sociais não vão conseguir entrar bem no centro do problema e sempre vai ter uma falta de comunicação, assim, entre os dois setores. Eu não quero demorar muito, então vou terminar aí. Não, obrigado, Olivia. Eu sei, é um desafio, concordo com você, e a gente tem que entender que esse tipo de desafio tem que ser colocado na mesa na hora de tomar decisões para desenvolvimento do setor. Porque se a gente ignorar, esse setor sempre vai sofrer para poder ser desenvolvido. Ok, temos mais alguns minutos. Próxima pergunta. Agora a gente vai para as perguntas mais complexas. Tá? A próxima pergunta é para o José Jaime, e eu também vou pedir a complementação do Gabriel, é do professor Ricardo Cabral, de Azevedo. É possível pensar em um planejamento macro para a pequena mineração? Por exemplo, poderiam ser definidos nichos, setores ou regiões onde a pequena mineração seria mais incentivada, procurando, por exemplo, harmonizar suas atividades com empresas maiores, evitando conflitos e etc. É o tema da coexistência, muito importante. A gente tem uma outra pergunta também sobre esse mesmo tema mais adiante. Por favor, Zé Jaime, um comentário. Primeiro, é interessante, é importante esse caminho e é possível. Agora, tem que se desenvolver os caminhos para que isso aconteça. Nós, por exemplo, nós temos uma forte processo de reestruturação da agência e também um forte processo de revisão regulatória, agenda regulatória que é pública. E nessa revisão, reestrutura, nós estamos pensando em estamos desenhando a possibilidade de ter alguns núcleos voltados só à pequena empresa. É a média e pequena que nós não temos uma estrutura tão grande para poder separar, principalmente na área de fiscalização e também na área de outorga. Eu vou repetir o que eu coloquei durante minha apresentação e que não é uma ideia, não foi ainda suficientemente discutido na agência. A agência não incorporou essa diretriz. Mas a pequena mineração, eu entendo, somente aquela
que gera produtos para consumo na sua própria região, ela deveria ter um atendimento dos órgãos estaduais. Nós deveríamos ter agências estaduais capacitadas e que recebessem, através de convênios, atribuições da agência para atuar no seu território. Então, esse daí é um aspecto. O outro aspecto, nós temos uma área nova, que eu digo tem um ano e pouco, dentro da agência, que é a área de mediação de conflito. Ela tem tido um sucesso tão grande que ela está sendo reestruturada com mais força. E esse departamento ele tem atuado em algumas situações específicas, em promover esse entendimento entre o grande e o pequeno, entre o grande e o garimpo, e por aí vai, com muito sucesso. Obrigado. Gabriel, você pode complementar? Eu acho que o Zé Jaime falou tudo, mas eu queria reforçar essa ideia, né, de coexistência não é necessariamente uma escolha, né, não é só possível também, ela é necessária. Essa abordagem é que pode permitir que a mineração seja, de fato, vetor de desenvolvimento, superando, inclusive, o paradigma do enclave, né, que a gente tanto vê na literatura sobre o setor. Uma sofisticação do relacionamento institucional, como o Zé Jaime disse, um aprimoramento, diminuição da burocracia, mas, ao mesmo tempo, um aumento da transparência e da participação social nos processos que envolvem todo o setor, com aumento de repertório institucional. Isso tudo é muito importante. Eu acho que a gente pensar exemplos que deram certo, como a região que eu citei, que o Alex citou, de Peixoto de Azevedo, é algo paradigmático. Peixoto de Azevedo é uma região em que a pequena mineração em que a atividade está lá há alguns séculos, né? E a atividade organizada, como é hoje, acabou atraindo a grande mineração. Então, a gente percebe que vários empreendimentos de grandíssimo porte se sentiram muito mais confortáveis em instalar hoje com a pequena mineração organizada do que há 10 anos atrás, né? Essa é uma realidade bastante recente, o que aumentou enormemente as perspectivas de desenvolvimento da região. Então, novamente, é algo que a gente não pode deixar de repetir. É uma simbiose, você tratar as coisas como algo passível de ser harmonizado, não exatamente uma balança em que as coisas precisam ceder no que lhes é essencial. Muito bom. É verdade, aquilo que você falou é legal, não é só uma oportunidade, é uma necessidade também, e a gente tem que encarar esse tema de forma proativa. Então, tem outra pergunta nesse mesmo tema que eu vou pedir os comentários do Alex e da Olívia. É da Flávia Carvalho. Ela diz que considera possível e interessante um canal de coexistência entre os pequenos fornecedores e as pequenas mineradoras. Os custos dos trabalhadores seriam compatíveis com a realidade do contratante. E que tem muitas empresas que têm um histórico positivo de fornecedor para a pequena mineração. A pergunta é possível que as instituições, incluindo o IBRAM, a agência, a própria OCB, façam uma articulação internacional para promover esse tipo de coexistência? Começando, muito obrigado, Flávia, pelo questionamento. Sem dúvida, há um interesse das próprias cooperativas. Se a gente pensar que isso poderia reduzir custos de aquisição, que isso poderia reduzir o fornecimento ou facilitar a logística, uma série de questões, com certeza há sim uma iniciativa. Várias cooperativas já têm feito isso. Então, quando a gente pensa que uma cooperativa reúne 5.000 cooperados ou reúne outros menos garimpeiros que estão associados, então pensa o volume de compra, o volume de material que poderia ser transacionado
ali dentro, né, como óleo diesel, maquinário, equipamentos. Então, eu acho que as cooperativas podem ser um canal interessante para articular e fazer essas parcerias. Então, a gente vê sempre com bons olhos essas parcerias para que a gente consiga reduzir e ampliar o volume em termos de compras. Então, é possível, sim, a gente articular. Ficam à disposição para nos procurar no Sistema OCB, só digitar o nosso site. Aqueles que desejam também ter orientações a respeito do processo de constituição, só procurar as nossas unidades estaduais em cada estado para poder ter uma orientação a respeito desse assunto. Então, isso é perfeitamente possível e é do nosso interesse. Ok. Pode ser. Então, tá certo. Desculpa, pessoal, realmente estamos em cima do tempo. Eu vou me comprometer a passar essas perguntas e questionamentos que foram apresentados para os debatedores, para que eles possam responder futuramente para vocês. Mas eu agradeço muito as perguntas, foi muito enriquecedora o debate, e assim, quero dar os parabéns aos palestrantes pela qualidade das apresentações e pelo compromisso no envolvimento, no engajamento das respostas, tá certo? Agradeço a participação de todos, convido todos os ouvintes a visitar os estandes na área da feira virtual e participar das outras atividades e palestras da programação da Exposibran 2020. Muito obrigado e bom dia a todos.